Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito, benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias do RV GCR, agradecendo a todos os meus irmãos inscritos no meu canal desde o início e a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente através das recomendações do algoritmo. Muito obrigado pela força e tornar cada vez mais grandiosa essa família formada através do canal Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no clima de união, cooperação, atentem-se aos projetos de nossa Fundação Coopera Frater, junto aos programas Ecolux Pax, que são programas humanitários já em execução em solo nacional e internacional. E o irmão que quiser colaborar, quiser arregaçar as mangas e fazer algo pelo próximo e também em prol de causas verdadeiras, seguem os links na descrição do vídeo e para que conheçam e possam ir até essas fontes também para poder ajudar. Meus amigos, eu pude colher novamente informações congruentes e concernentes a uma grande realidade ocorrida. Gostaria de compartilhar algo com vocês, muito que já. Vamos lá? Obtivemos informações que no dia 5 de março, quando o processo de resgate da redefinição de moeda global começou, as 5 nações da BRICS, que começaram a redefinição em 2018, quando os Illuminates faliram, estão no processo de fazer acordos de mineração de ouro com várias nações. Falando em alimentos, as sanções contra a Rússia resultaram na proibição de Putin à exportação de fertilizantes, enquanto a Hungria, um dos países mais ricos em grãos da Europa, anunciou que proibiria todas as exportações de grãos, criando assim uma crise alimentar internacional. Alguns relatórios nos dizem, não confirmados supostamente, mas Charlie Ward disse que o resgate de instrumentos financeiros começou. Foi-nos dito que no dia 6, ou mais tardar 7 e 8, o novo sistema financeiro começaria para os grupos de igreja, SKR, dinheiro de títulos, CMKX, PPS e acordos judiciais começando a processar. As informações vieram de 2 corretores de ouro, um dos quais detém uma grande quantidade significativa dos maiores contratos de Dragon Note do mundo. Ambos conversam com uma entidade, diariamente. O abaixo foi enviado para mim, mas não consegui encontrar ainda informações pertinentes. Mas podemos confirmar com Charlie Ward, pois isso veio dele. No dia 5 de março começou o resgate de instrumentos financeiros. O lançamento global de fundos acaba de ocorrer em todas as partes do mundo, marcando o início do Programa Global de Resgate de Ativos. O Wells Fargo Bank recebeu os códigos do FID para acessibilidade da República dos Fundos. O mundo continua esperando que a China anuncie suas participações de ouro em Pequim em algum momento. Isso dará ao yuan chinês acesso total à cesta de moedas da reserva global do FMI, conhecido como direitos especiais de saque, substituindo o dólar como a moeda global mais influente no mundo. Foi um comunicado automático, o padrão ouro incorporado ao Acordo de Paris da ONU, porque se espera que seja ratificado. E iniciem os protocolos de divulgação final para a redefinição global de moeda e reavaliação de moeda da República dos Estados Unidos. Espera-se que todos os líderes de grupos e subgrupos em Reno tenham obtido 100% de acesso a essas contas lastreadas em ouro, recém-renovadas, para pagamento imediato. Isso inclui um grupo
do Almirante. Wells Fargo e a Booz Downing foram informados de que em algum tempo depois será uma autorização para enviar notificações de trocas privadas. Grandes grupos diferentes estão ouvindo a mesma coisa. E ouviram isso neste fim de semana. Vão começar a processar SKRs. Isso significa que o dinheiro também será movido dos bônus. E esse mês de março teremos CMKX e todos os outros acordos e o novo sistema financeiro começando. Crises globais de alimentos e combustíveis. A crise alimentar é inevitável. A Hungria impõe imediatamente a proibição das exportações de grãos. Aqueles que o têm não distribuem mais, e aqueles que não têm em breve se encontrarão no meio de uma crise alimentar épica. Apenas algumas horas depois que a Rússia efetivamente proibiu a exportação de fertilizantes, a Hungria, um dos países mais ricos em grãos da Europa, selou os vagões e, percebendo para que lado o vento soprava, anunciou que proibiria todas as exportações de grãos com efeito imediato, segundo a Zero Hedge. Crises financeiras globais. 5 empresas que representam as nações BRICS fazem um pacto de tinta para minerar ouro. O projeto de mineração de ouro conduzido pela Índia na Rússia, elogiado no BRICS. Notícias e leituras rápidas. Conflito Ucrânia-Rússia, uma cobertura globalista para remover o dólar americano como moeda da reserva mundial. A guerra está criando muitas distrações, como imaginado desde o ano passado. Estamos entrando em censura completa em breve. Bom, meus amigos, foram as notícias e informações mais congruentes que eu pude conceber nessa tardinha, né? E vindo da tardinha para essa noite de segunda-feira. Eu acredito que em breve estaremos sim diante de algum tipo de transmissão de emergência, como eu já venho falando disso, assim como desde julho, agosto, setembro, eu falo de um cenário de uma possível terceira guerra mundial que está acontecendo agora. Eu também já fiz vários posts e já falei diversas vezes sobre o tal Emergency Broadcast System, que é um sistema de transmissão de emergência que vai atuar e provavelmente vai levar os Estados Unidos a uma espécie de lei marcial, e provavelmente isso pode levar o mundo todo a uma espécie de lei marcial. Eu falei isso um tempo atrás, teve gente que me chamou de louco, lunático. Assim como eu falei da guerra, da possível terceira guerra mundial, tinha gente falando que eu estava conspirando e que não sei o que, não sei o que lá. E aí, meus irmãos, o Danilo Sérgio é um agente da conspiração ou é um irmão da luz vindo tentando informar? Coisa que eu estou falando desde setembro do ano passado está acontecendo nessa guerra, nesse cenário. Eu podia não ter acertado onde iria começar, para mim era na China, né? Mas eu já estou vendo o cenário da China invadindo Taiwan, Coreia do Norte se posicionando. Isso está levando o mundo todo a ter uma reestruturação, e aqui nós estamos vendo atualmente a reestruturação financeira. Então, meus irmãos, atentem-se a essas informações. Esses provedores, a cada dia que eu vejo, eu dou mais credibilidade ainda, porque eles informam desde muito tempo sobre todos os cenários que nós estamos vivendo agora. Isso eu posso falar com propriedade, pois tem vídeos no meu canal falando disso há muito tempo atrás. E os irmãos que lembram, que me acompanham, que lembram o que eu falava, isso já desde de setembro, de agosto, setembro do ano passado, que ia ter um cenário de terceira guerra mundial, que isso ia se desencadear, e era o que nós estávamos esperando, esse evento antecedendo a liberação de alguns títulos e algumas coisas. Nós estamos indo para o 12º dia de guerra na Ucrânia, com uma grande limpeza sendo feita na Rússia através desses cartéis inimigos que tem lá, que fabricam bombas e armas biológicas. Enfim, toda a guerra é complicada, pois sangue inocente é derramado, pois as pessoas ficam sem seus lares, sem sua dignidade,
são obrigados a se refugiar, levando só a roupa do corpo às vezes, né? E deixando até mesmo a família para trás, mas nós travamos uma guerra pela paz. Eu acredito que seja o que esteja acontecendo, né? Mas eu lamento muito e tenho uma profunda lamentação e oro muito por aquele povo da Ucrânia que está sofrendo com tudo isso, né? E, meus amigos, é dessa forma que eu sempre passo essas informações com o intuito de informar, com o intuito de deixar as pessoas atentas para esses cenários, para todas essas coisas, pois isso está acontecendo diante do nosso nariz, mas tem um grande cenário de bandeira falsa por trás disso, de bandeira para que as pessoas não vejam o que realmente está acontecendo. A mídia globalista não quer que saibamos. E tudo isso, toda essa limpeza está sendo feita a fim de alcançar um objetivo maior, pois foi dessa maneira encontrada também que foi possível adiantar as questões do sistema financeiro, dessa transição que não está sendo pacífica nesse momento para o QFS e outros sistemas, né? E vamos seguindo com essas informações, né, meus amigos? E seguindo aqui, eu gostaria de compartilhar. Um banco russo anunciou que está atualmente trabalhando no lançamento da emissão de cartões baseados no sistema de pagamentos chinês UnionPay, que poderá ser usado em 180 países ao redor do mundo. Um comunicado emitido pelo banco e publicado em sua página no Telegram afirmava: começamos a trabalhar no lançamento de cartões baseados na UnionPay, que é o sistema nacional de pagamento chinês. Ele pode ser usado para pagamentos em 180 países em todo o mundo. Por sua vez, o economista russo Michael Belayev expressou sua crença de que a redução da Mastercard e Visa na Rússia não afetará de forma alguma a economia russa, dizendo não se tratar de interromper o funcionamento do sistema completamente, porque esse sistema tem alguns bancos em funcionamento. Isso significa que os bancos separados usam esse sistema para emitir seus cartões que são apresentados aos seus clientes. Como esses bancos operam dentro da Rússia e estão sujeitos às leis russas, eles usam o sistema dentro do país. Mastercard e Visa não poderão fornecer suas condições. A empresa Mastercard anunciou anteriormente a suspensão de seus serviços de cartão bancário na Rússia, enquanto a empresa Visa diz que pretende suspender seus serviços na Rússia também dentro de alguns dias. O yuan chinês se torna uma alternativa do dólar à Rússia. Em entrevista à Prime Agency, o diretor da rede regional disse: para trabalhar com clientes ricos, BCS World Investments indicou que o yuan, neste momento, é a melhor alternativa ao dólar americano nos mercados russos. O especialista acreditava que o yuan é a melhor alternativa ao dólar, mas ao mesmo tempo aponta que com a troca de moeda chinesa podem surgir algumas dificuldades, que não costumam surgir com o franco suíço, acrescentando que, se uma pessoa não tem missão ou objetivo de armazenar dinheiro, portanto o yuan é mais líquido no mercado russo do que o dólar e o euro. É claro que no longo prazo o franco suíço é preferido ao yuan em termos de dinâmica estabilizadora, já que a economia chinesa não é tão diversificada quanto a economia suíça e também está sujeita a altos riscos geopolíticos. Enquanto o diretor de rede regional escreveu que o ouro pode ser outra alternativa, lembrando que atualmente o imposto sobre o valor agregado de 20% na compra desse metal precioso foi abolido. A questão da conversão dos preços dos apartamentos em dólares, que foi promovida no final de fevereiro, recebeu uma reação dos proprietários de imóveis, enquanto imobiliárias de Moscou negaram os dados que apareceram anteriormente na rede. Há expectativas também de que o preço do barril de petróleo chegue a $185. Analistas econômicos esperam que os preços do petróleo continuem subindo mais do que estão agora nesta semana, devido ao atraso na conclusão das negociações nucleares iranianas,
o que torna provável que o petróleo iraniano retorne aos mercados globais que já estão passando por turbulências. A agência de notícia Reuters citou uma cofundadora do Instituto de Pesquisa Energy Aspects, dizendo que o Irã foi o único fator que apoiou a queda nos preços para o mercado. Se o acordo iraniano for adiado agora, podemos consumir estoques mais rapidamente. O preço do petróleo Brent subiu na semana passada para 21% para atingir $118,11 por barril no final do pregão. E o petróleo dos Estados Unidos aumentou 26%, níveis de preços que não ocorreriam desde 2008, respectivamente. Enquanto analistas do JP Morgan, na semana passada, dizem que o preço do petróleo pode subir, e também eles analisam $185 o barril este ano. Bom, meus amigos, certamente todas essas posições nos inclinam a ver uma grande mudança global na cadeia de combustíveis, na cadeia de alimentos, em todas essas questões de grãos, e todos os países diante da guerra fazendo as suas movimentações e sanando também essas necessidades, né? Tudo isso pode desencadear fatores exclusivos e decisivos na economia mundial, que também tudo se liga a uma grande redefinição. Mas a verdade só quem tem é o nosso Deus, né, meus amigos? Nós lemos as notícias, fazemos as diligências através dos provedores, mas a verdade só quem tem é o nosso soberano Deus. E as informações são boas, têm sido boas, né? Mas os processos bancários são grandes e nós estamos mediante a toda essa iminência. Basta nós aguardar isso chegar, nós aguardarmos, né? Isso chegar à nossa vez, no nosso nível, e eu acredito que dessa forma demasiada e cronológica e metódica, isso vem alcançando todos os níveis, muitas posições bancárias, muitos contatos. Eu espero ver novidades essa semana e espero de fato entender cada vez mais esse processo com os meus queridos irmãos aí no canal, pois a intenção é informar, estar informado, estar antecipado e saber, né, se tudo isso tiver um final assim que breve, estarmos posicionados também com a nossa mão na massa, difundindo as nossas ideias de pensamento, transformando a riqueza que teremos em prosperidade para com novas pessoas, pois isso é o que nos aproxima da essência do amor de Deus, da benevolência, da misericórdia, pois somos seres de poder e temos poder, eu já falei isso com vocês, né, meus amigos? E por hoje, por essa noitinha, é o que eu tenho de informação. Muito obrigado a todos os irmãos que estão tornando essa família cada vez mais grandiosa. Eu agradeço a compadecência, a inscrição, o like no vídeo, os comentários. Que Deus abençoe grandemente cada pessoa que deseja a bênção para mim. Não é demagogia, meus irmãos, é reciprocidade. Que Deus possa estar em espírito com cada um de vocês e cada um de vocês também se voltando cada vez mais a uma espiritualidade interior, para que encontrem o verdadeiro caminho, para que encontrem a verdadeira bênção, porque a bênção não é só dinheiro, existem muito mais coisas que estão alcançáveis às nossas mãos, que são bênçãos e são caminhos abençoados que temos que seguir, discernir diariamente, fazer a nossa própria compreensão, diligência e manter forte nessa transição, pois isso não é uma transação. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. Os irmãos que quiserem contemplar as notícias e as informações, sejam sempre bem-vindos. Eu faço um convite especial. A sua visualização, a sua inscrição ajuda que o meu conteúdo seja cada vez mais indicado pela plataforma. E sempre conte com o irmão Danilo Sérgio para dizer algo que vai tocar o seu coração, meus irmãos. Pois diversas vezes eu peço a Deus para que minhas palavras cheguem ao coração das pessoas e eu possa elucidar alguma coisa e tirar alguma dúvida,
e mesmo sem saber responder a uma pergunta, alguma incógnita, alguma dúvida que esteja na cabeça aí do irmão ou irmã, pois a nossa função, né, já que temos algum tipo de informação e conhecimento, é passar às pessoas, né? Existem muitas pessoas que comentam no meu canal com extrema arrogância, que você não sabe de nada, que você está viajando na maionese e não sei o que, colocando em dúvida, às vezes, a nossa própria integridade e colocando em dúvida também, afrontando a integridade de quase 10 mil pessoas que estão aí. Mas, meus amigos, vamos unidos, nós sempre faremos a diferença unido e com Deus à frente. Eu acredito que não há mal que nos desfaleça, pois todas essas flechas lançadas caem por terra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e essas situações terão um fim em breve, eu acredito. Meus irmãos, fiquem com Deus, tenham um excelente restinho de segunda-feira, que Jesus abençoe a casa, o lar de cada um de vocês, e quem quiser contemplar a notícia, novamente, faça um convite especial para que voltem, sejam sempre bem-vindos. Tudo de bom, meus irmãos, que Deus abençoe. Boa noite, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.